mostrar aqui na prática como funciona a escala automática. E depois eu vou falar qual é o grande problema que eu vejo assim, na prática com as empresas que eu dou mentoria e alguns alunos também que tem uma dúvida muito grande ali na hora de migrar isso aí e criar infraestrutura com escala automática. E eu vou falar, depois que eu mostrar aqui na prática, eu vou falar qual é esse grande problema, essa grande dúvida que a galera tem e o que fazer para saber o momento certo de começar a utilizar autoscaling. Porque nem sempre você pode começar já com a primeira aplicação já ir colocando autoscaling. Então eu vou falar qual é o momento certo de você verificar, começar a utilizar autoscaling. Para quem não conhece ainda, essa aqui é a console da AWS, tá? Onde estão todos os serviços. E nós vamos falar de escala automática. Escala automática de EC2, que são as instâncias. Essa aqui é uma conta que eu tenho de teste, eu não tenho nada rodando nela, tá? É uma conta que eu uso para esses webinários. Então, se eu olhar aqui, ó, hoje eu não tenho nenhuma instância rodando nessa conta. Então, eu vou direto configurar um autoscale. Primeira coisa que eu preciso fazer é configurar aqui embaixo, ó, autoscaling dentro de EC2. Eu tenho que criar uma configuração padrão para escalar as minhas instâncias. Como eu faço isso? Create Layout Configuration. Aqui eu vou escolher qual é a imagem. Como eu falei, eu vou criar uma imagem que eu já tenho ela pré-definida. Eu poderia subir uma imagem do zero aqui, fazer um deploy automaticamente, mas eu acho que ia ficar muito complexo e muito demorado. Então eu vou pegar uma instância que eu já tenho a imagem, tá? Deixa eu achar a minha imagem aqui. Esse aqui é o ID da minha imagem. Então, eu vou utilizar essa imagem aqui, que é uma imagem que eu uso no programa de especialização em AWS, para os alunos poderem fazer os testes de escala automática. Eu vou usar essa imagem aqui. Para quem não conhece ainda, não está muito familiarizado, aquela imagem que eu criei, o que eu fiz com ela? Eu criei uma instância, instalei tudo que eu precisava dentro daquela imagem, dentro daquela instância, e criei uma imagem daquela instância. As instâncias são como os servidores virtuais, né? Beleza? Aqui eu vou escolher qual é o tipo de servidor que eu quero. Qual é o tipo de instância. Esses tipos aqui, se eu quero uma T2 Nano, T2 Micro. Como a gente está fazendo testes aqui, eu vou utilizar uma T2 Micro. Para quem está criando a sua conta agora, essa T2 Micro ela é free por um período. Eu tenho outros vídeos, eu não vou entrar em detalhes aqui. Eu tenho outros vídeos aí no nosso canal no YouTube, mas como não é o objetivo desse, eu não vou entrar em muitos detalhes agora. Então eu vou escolher o tipo de instância que eu quero. E aqui um nome para essa configuração. Eu vou colocar config-teste. Então é minha configuração de testes. Vai ser o nome dela. Aqui, se eu quisesse usar alguma rule específica, eu não vou entrar nesses detalhes. O monitoramento eu vou habilitar, que é para você poder enxergar a hora que a gente for escalar esse servidor. Aqui tem alguns detalhes que eu também não vou entrar neles agora. Adicionar um storage. Qual vai ser o tamanho do storage dessa nossa instância? O storage, quando eu falo storage, é o disco onde vai estar o sistema operacional da nossa instância. Como essa minha imagem é de um Linux, o menor ali que eu tenho que ter é 8 GB, eu vou deixar esse 8 GB. Tá suficiente para mim. E agora aqui eu escolho uma configuração de Security Group. Eu posso pegar um Security Group que já exista, tá? Desses aqui que eu tenho, ou criar um novo. Eu vou criar um novo aqui para você entender. Então vou criar Autoscale Security Group. Vai ser o nome dele. O Security Group é como se fosse um firewall das instâncias, tá? Então, toda instância aqui vai ser as portas que eu vou liberar. Aquela minha instância tem uma aplicação web. Então, eu preciso liberar junto, além do SSH, o HTTP, que é a porta 80. Eu nem precisaria aqui o SSH, tá? Porque eu não vou acessar essas instâncias via SSH. Mas eu vou deixar ele, vai que a gente precisa aí no decorrer do webinar. Então, mas a porta 80 eu vou precisar, porque essa minha imagem é uma imagem com uma aplicação web, onde eu utilizo a porta 80. Review. Aqui eu vejo tudo que eu configurei, se é isso aí mesmo que eu quero, se tem alguma coisa que eu quero mudar. E dou um Create Launch Configuration.
Nesse momento, ele pergunta qual é o key pair que eu vou usar. Tá? Eu posso criar um key pair novo. Key pair é a chave que você utiliza para acessar a sua instância via SSH, ou se for uma instância Windows, para você criar a sua senha via SSH. Desculpa, criar a sua senha com essa chave, a senha do Windows. Eu vou utilizar essa chave aqui que eu já tenho mesmo. Beleza, e nesse momento eu criei uma configuração padrão de instâncias. Então, toda instância que eu for criar, utilizando esse meu próximo autoscaling, ele vai se basear naquela configuração que eu criei. Aquela imagem, aquele tipo de instância, aquele security grupo, aquele key pair. Até aí, tem alguma dúvida? Tudo certo? Tá dando para entender? Isso aqui é mais a parte de instâncias mesmo, criação de instâncias. Então, não tem muito mistério, não tem nada muito novo até aqui, né? Então, agora, aqui, eu vou criar um... Deixa eu voltar. Na console, criamos um Launch Configuration, que seria uma configuração padrão para o nosso autoscaling. Agora, aqui embaixo, eu crio um autoscaling group. Então, eu vou em Create. Aqui já tem alguns templates pré-definidos e tal, mas nós vamos criar um aqui do zero. Create Autoscaling Group. Aqui eu posso usar de algum template, mas nós vamos criar o nosso Autoscaling Group baseado naquele Launch Configuration que nós já criamos aqui. Então, ó, config test. Lembra que eu criei um Launch Configuration? Eu vou criar um Security Group baseado nele. Ó. Next. Aqui o nome do meu Autoscaling Group. Vou colocar um Webinar, só para a gente ter um nome aqui. E aqui o número de instâncias que eu quero que ele crie para mim. E aqui, ó, qual a VPC, qual a rede. Eu vou deixar na rede default, a subnets default. Eu não vou entrar em detalhes de VPC aqui, porque senão a gente ia ficar muito tempo. Eu vou colocar umas 2 subnets. Nessa VPC são todas subnets públicas. Então, eu vou colocar essas subnets aqui, que estão dentro da minha VPC default. Se eu fosse entrar em detalhes de VPC aqui, a gente ia precisar de mais umas 3 horas, 4 horas no mínimo aí de live. Mas aqui para a gente testar, beleza, funciona na VPC default sem nenhum problema. Aqui, se eu fosse criar o tráfego para esse autoscale, já para um load balance. O que seria isso? Isso aí eu ensino lá no programa de especialização, tá? Seria você criar um balanceador de cargas, onde todas essas instâncias estariam respondendo a esse balanceador de cargas, e quando subisse novas instâncias, no meu autoscaling, ela já entrasse nesse balanceador de cargas. Eu não vou mostrar isso aqui, senão eu ainda teria que explicar load balance. Então, aqui no Advanced, eu não vou marcar nada. Eu só vou habilitar o monitoramento. Aqui, se eu quisesse colocar alguma rule específica, vamos tocar. Então, agora, aqui, ó, eu escolho qual a forma que eu quero que escale as minhas instâncias. Quando eu falo de escalar, ele vai criar novas instâncias quando eu definir algum parâmetro. Primeiro aqui, ó, eu quero que ele tenha no mínimo 1, no máximo 3 instâncias dentro desse meu load balance. Aqui eu vou criar ele baseado em média de CPU. Então, quando eu vou criar novas instâncias e quando eu vou excluir as instâncias. Então, aqui, ó, increase group size e decrease group size. Quando eu crio novas instâncias e quando eu excluo novas instâncias. Então, eu vou criar um parâmetro aqui. Então, eu vou adicionar um alarme novo. Ele já tem um aqui criado, mas eu vou adicionar um alarme novo, que é para você ver como faz isso. Aqui, se eu quisesse receber um e-mail toda vez que esse alarme fosse feito, por exemplo, toda vez que a minha instância chegar em 50% de CPU, tu me manda um alarme, me manda um e-mail e cria uma instância nova. Eu vou tirar o e-mail, não precisa. Eu não preciso receber, tá? E eu vou colocar aqui, então, sempre que o máximo de CPU utilizada for maior ou igual a 50%,
Eu vou colocar 50% porque aquela minha aplicação ela vai elevar o processamento, então vai ficar fácil de você ver. Pelo período de 5 minutos, você vai criar uma nova instância para mim. Beleza? Então o nome aqui é o nome do meu alarme, ó. Então toda vez eu criei o alarme, que isso acontecer por 5 minutos, ele vai acionar esse alarme. Esse alarme vai fazer o quê? Vai me adicionar uma nova instância. Então, ele adiciona uma instância quando a minha CPU for maior ou igual a 50%. Aqui é o tempo que ele vai esperar para isso. Eu vou diminuir aqui para... Ele tem que esperar o tempo da... Eu vou deixar 300 segundos, que é o padrão. É para ele ter tempo de criar minha instância subir, senão ele vai começar a criar uma instância atrás da outra. Galera, até aqui tudo bem. Esse aqui é o ponto-chave, é onde você define o momento de criar uma nova instância. Qual o parâmetro você vai utilizar para criar essa nova instância? Se eu for aqui em Edit, ó, eu tenho vários outros parâmetros. Eu tenho disco, eu tenho rede, eu posso criar lá no CloudWatch alguns monitoramentos personalizados e criar essa escala em cima desses monitoramentos personalizados. Mas daí, para isso, eu já precisaria entender, conhecer o CloudWatch para ver como faz isso, né? Então, aqui eu estou utilizando um monitoramento que ele já tem por padrão, que seria o CPU, utilização de CPU, tá? Eu defini em 50%. Em relação a remover instâncias, eu não vou colocar aqui, tá? Eu vou excluir, então. Eu só vou criar e não vou remover. Eu poderia configurar essa remoção de instâncias também, mas eu não vou fazer isso aqui. E depois, no final, eu vou explicar o porquê que eu não fiz. E você vai entender qual é a grande jogada, o grande momento de você utilizar o autoscale. Então, next. Aqui, se eu quiser adicionar receber alguma notificação, eu posso receber por e-mail. Toda vez que falhar a criação de uma instância ou o término de uma instância, eu posso receber isso aí por e-mail. Então, eu já tenho lá esse tópico criado no serviço de envio de mensagens, né? Se não tivesse, eu poderia criar um novo tópico aqui, mas também seria conteúdo para um outro webinar, porque um serviço vai se encaixando no outro. Então, você vê que para você criar um autoscaling, não basta você conhecer o autoscaling, você tem que conhecer outros serviços também, é claro. Então, o autoscaling, como eu falei, já é um nível um pouco mais avançado. Eu estou tentando ser o mais sucinto possível aqui, que é para quem não tem muito conhecimento consiga entender até aqui. Então, eu vou deixar aqui só em caso de falha eu receber esse e-mail. As tags são muito importantes, tá? Uma tag de name aqui. Eu vou criar... vou botar o webinar o nome também, para identificar depois. Essas tags ele vai adicionar as novas instâncias. Deixa eu... Opa. Beleza? Aqui nós temos um review de tudo que a gente configurou antes, e eu vou dar um Create Autoscaling Group. E nesse momento ele está começando a criar o meu autoscaling. Deixa eu dar um close. Então você viu que eu coloquei no mínimo uma instância seja criada. Então eu tenho que ter no mínimo uma instância rodando nesse meu autoscaling group. Se eu vier aqui nas instâncias, ó, ele já começou a criar a minha instância, a minha primeira instância. Por quê? Porque eu falei que eu tenho que ter no mínimo uma. Se eu vier aqui e excluir essa instância, terminar ela, ele vai criar outra. E essa é uma falha que acontece várias vezes quando você está testando, tá? Você cria, porque o autoscaling ele não tem custo. Você vai ter custo das instâncias que você vai criar. E o que acontece? Você faz uma configuração de testes, tá? Então preste muita atenção nisso. Você faz uma configuração de testes e aí você vai... testou tudo, legal, funcionou, vem aqui, exclui as instâncias e fecha e vai embora. E aí quando você volta, a sua conta lá no final do mês tem instâncias criadas e você vai pensar, mas se eu excluir aquela instância, e aí você volta aqui e a instância está criada de novo. Por quê?
porque você tem um autoscale configurado para manter no mínimo uma instância rodando. Então não adianta, se você não excluir ou não mudar a configuração do autoscale, toda vez que você excluir essa instância, ele vai criar ela novamente. E eu vou fazer isso aqui nesse webinar para você ver como é verdade, que não é invenção minha, tá? Ele está criando essa minha instância, deixa eu ver se ela já criou. Eu tenho IP aqui, ó. Deixa eu copiar. Vamos ver se já subiu. Subiu. Isso aqui que aparece nessa aplicação é um ID, o ID da instância, que é esse ID aqui, ó. Então ele aparece aqui em cima. E esses botões, espero que a galera não tenha clicado ainda, tá? Porque esses botões aqui, eles fazem o quê? Esses botões, eles vão aumentar o processamento dessa instância. Então, quando esse processamento chegar em 50%, ele vai criar outras instâncias baseado naquilo ali que eu falei, no máximo 5 instâncias. Já cliquei no estresse 100%, diz o Marcos. Não, beleza, Marcos. Vamos ver se vai dar tempo de aparecer aqui no monitoramento. Porque a instância ainda está criando, tá? De repente ele já vai começar a criar outra daqui a pouquinho. Então, se você já clicou. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, então aqui, ó, se você olhar no monitoramento lá do autoscaling, ele está mostrando que ó, nós temos uma instância em service, tá? Tem uma instância criada dentro desse meu autoscaling. Esse aqui é o monitoramento do autoscaling. Deixa eu voltar lá no monitoramento da instância. Eu quero ver se vai dar tempo de pegar a CPU abaixo de 50%. Ó, ela já subiu, tá? Porque como eu mandei o link, a galera começou a clicar. Aqui a minha instância estava com uma CPU baixa e agora ela já está, deixa eu ir dando refresh aqui, ó, com a CPU em 74%. Então, se ele manter isso aqui por um período de 5 minutos, ele vai começar a criar uma nova instância automaticamente. Enquanto está criando aqui, ó, já chegou lá em 100% a minha CPU, tá? Então daqui a pouco ele já vai começar, ó, já começou a criar uma nova instância. Então ele começa a criar uma instância automaticamente. Então, ó, como o estresse, como a CPU dessa minha instância aqui, ó, primeira já chegou em 100%, ele criou uma nova. Ele está criando essa instância nova aqui. E isso, se a gente tiver dentro de um load balance, de um balanceador de cargas, ele vai criar essa instância e vai responder pelo load balance as mesmas instâncias, entendeu? Ele vai criando instâncias e respondendo todas elas ao mesmo load balance. E com isso você vai escalando o seu serviço horizontalmente. Ó, a instância está subindo. E como eu não vou dividir a carga, eu não estou utilizando um balanceador de cargas aqui, ele vai criar essa instância e daqui a pouco ele já vai criar a terceira instância, que foi o que eu defini lá. Vocês entenderam o que eu fiz aqui? Eu criei uma instância. Aí essa instância, ela aumentou a CPU em 100% e eu criei outras instâncias. Pode ficar um pouco sem sentido porque eu não criei o balanceador de cargas. Então você vai dizer, mas aquela instância continua travada. Mas se eu tivesse com um balanceador de cargas, todas essas instâncias embaixo desse balanceador de cargas, as minhas requisições começariam a ser divididas nessas novas instâncias que estão sendo criadas. E daí eu ia monitorar todo esse meu balanceador de cargas e ia ver como está o poder de processamento dele. Beleza. Então eu tenho as minhas instâncias, minhas 3 instâncias criadas. Como eu falei, ele ficou lá, essa instância em 100%. Eu falei que o máximo que eu queria era 13, ele foi criando, né? Ó, agora ele já começou a baixar a carga. Só que como eu não tinha alguém criou lá no parar o estresse, tá? Eu queria fazer isso depois, mas beleza, alguém já criou, já clicou. Como eu não tinha definido para excluir instâncias, ele não excluiu nada, ele ficou com aquelas minhas instâncias definidas. Se eu tivesse configurado aqui, ó,
No meu Scale Policies, eu vou criar agora, eu vou adicionar uma nova política, que é para remover. Vou criar um alarme. Então, aqui eu vou pegar quando o máximo da minha CPU for menor ou igual a 50%. Então, no momento que eu aplicar isso aqui, ele vai começar a remover as minhas instâncias, porque ele já está abaixo de 50%. Tá? Então, o que ele vai fazer? Eu vou mandar ele remover uma instância. Create. Então, eu criei o tópico e nesse momento ele vai começar a remover as minhas instâncias. Esperar um pouquinho. Ver se deu tudo certo lá também, né? Auto Scaling Group. Scale Policies. Então, ó, quando for menor que 50%, utilização de CPU, ele vai remover uma instância. Só que ele vai demorar um tempinho, porque ele tem que esperar que isso seja realidade. Vai demorar um tempinho, não sei se eu vou esperar, tá? Mas ele vai ter que esperar um período, se por esse período continuar abaixo, ele vai remover. Eu acho que eu vou fazer outra coisa que fica mais interessante. Eu vou excluir tudo, para você ver que ele vai criar automaticamente, só para a gente não perder tempo esperando aqui. Então, eu vou vir aqui e vou caber com tudo, dei um terminate. Ó, ele vai começar a excluir todas as minhas instâncias. Não quero saber, ele removeu tudo. Só que não esqueçam que eu coloquei para ele ter no mínimo uma instância rodando no meu autoscale group. Então eu preciso ter no mínimo uma instância rodando aqui. Ele vai excluir essas instâncias e vai criar uma outra instância automaticamente. Eu sei que para a galera que não conhece muito, ainda não trabalha diretamente com a AWS, é um assunto bem complexo, né? Porque isso aqui já é lá no programa de especialização, já entra num nível mais avançado. Já passou por muitas aulas até chegar aqui. Então, eu sei que para quem não conhece ainda, parece uma coisa meio mirabolante, assim, mas depois que você for conhecendo todos os serviços, você vai entender que que não é tão complexo assim. Né? Vamos ver, enquanto ele remove as instâncias aqui, vou deixar na tela, vou ir dando uma olhada nas. Ó, não esqueçam que eu deixei aqui no meu AutoScale Group. Ó, mínimo uma. Então ele tem que criar mais uma instância lá para mim. Ó, ele viu que saiu tudo. Aqui ele tem um histórico do que vai acontecendo, tá? Que foi terminado e aí ele viu que estou sem e vai lançar uma nova instância porque ele viu que não tem nenhuma instância rodando em service. Ó, ele começou a lançar uma nova instância. Então eu sempre vou ter uma instância rodando aqui, tá? Porque eu defini lá que eu tenho no mínimo uma instância. Se eu definir no mínimo duas, ele vai ter sempre no mínimo duas instâncias rodando. Galera, conseguiram entender um pouco do como funciona o autoscaling? E como eu falei, uma coisa que é muito importante antes de você começar a pensar em configurar o autoscaling, para você não se confundir, não parar a sua aplicação, principalmente a aplicação em produção, tá? É você monitorar essa aplicação, monitorar esse servidor, entender
se ele realmente precisa de escala automática, não é porque tem um serviço que você vai fazer. Entende se ele precisa disso e em que momento ele vai precisar disso. Então, a minha aplicação, ela consome mais memória. Beleza, eu vou ter que me preocupar com memória. A minha aplicação consome mais rede. A minha aplicação consome CPU. A minha aplicação consome escrita em disco. Então, tudo isso aí, você precisa pensar em que momento você vai escalar esses seus servidores. Não é só porque existe o autoscale que você vai sair configurando. Quero botar autoscale porque está lá. Talvez você não precise disso. E aí você vai criar uma infraestrutura mais complexa de gerenciar, sendo que você não precisa. Você pode fazer uma escala agendada que talvez resolva o seu problema de uma forma muito mais simples e vai dar menos dor de cabeça. Mas o autoscale é uma ótima ferramenta para quem tem picos de consumo, picos de processamento. Esse tipo de pico inesperado, ele é uma ótima ferramenta para isso. E talvez seja uma boa ideia também você já deixar ele configurado, mas apenas para um caso de emergência. Eu trabalho sempre com... Não fica tentando escalar ele para criar uma instância 10 minutos, daí depois remover de novo, aí cria outra daqui a 10 minutos, remove. Você vai pagar muito mais por isso, porque depois que você cria uma instância, você já pagou ela 1 hora. Então não vai remover essa instância de novo e criar ela daqui a 5 minutos novamente. Então, porque você vai acabar pagando muito mais, você vai ficar criando instância e removendo, criando e removendo. Então a sua métrica de autoscale está errada se isso aí está acontecendo. Então, configura a sua infraestrutura de forma que ela trabalhe bem e que o autoscale seja apenas para um caso de emergência. Não para ficar utilizando o autoscale toda hora, por 5 minutos, 10 minutos, aí remove a instância e aí daqui a 10 minutos cria novamente para picos pequenos. É isso aí que eu queria passar, que eu vejo que é um grande problema que as pessoas têm. Querem configurar autoscale a qualquer momento, para qualquer coisa, e acaba tendo trabalho e gastando mais com isso.